Olá, bem-vindos ao nosso programa de debate da Escola Judicial do TRT da Primeira Região, o Justa Questão. E seguindo aqui a métrica dos streamings, eu podia dizer que esse é o quinto episódio da nossa segunda temporada. Olá. É um programa que tem feito bastante sucesso, tem muitos debates, muitas perguntas, muitas participações ao longo dos programas. E hoje temos presenças ilustres aqui na nossa noite, com a Procuradora Regional do Trabalho, a doutora Débora Félix, a juíza aqui do TRT do Rio, a nossa querida Amanda Diniz, e convidados, né, de fora do Rio, o juiz titular de vara lá do TRT da Quinta Região, doutor Luciano Martinez, um grande prazer tê-lo conosco, e também, não menos ilustre, o nosso colega, também juiz titular de vara, juiz André Molina, juiz do TRT do Mato Grosso. É um grande prazer tê-los conosco aqui no dia de hoje, para debater um tema bastante polêmico, que tem dado muita discussão, inclusive na mídia, né, muita repercussão midiática, que é a questão da vacina e da justa causa. Né? O empregado que se recusa a vacinar pode ou deve ser dispensado por justa causa? Então, para discutir, né, apresentar as suas opiniões pessoais, diga-se de passagem, que não representam a instituição de onde eles vêm, são opiniões de cada um, são pensadores, pessoas que aplicam o direito na prática, que teorizam sobre esses assuntos. Temos aqui esses convidados para a gente conversar. E sem maiores delongas, eu passo a palavra inicialmente para o doutor Luciano Martinez. Luciano, meu amigo, é um grande prazer, ainda que virtualmente, tê-lo aqui na Escola Judicial do Rio de Janeiro, e quem sabe no segundo semestre, quando fizermos debates presenciais na escola, possamos também contar com a sua presença. Então, já passo a palavra para que você inicie sua exposição. Muito obrigado. Poxa, muito obrigado pelo convite do TRT da Primeira Região. Afinal de contas, é a região que inaugurou tudo isso aqui que a gente tem em termos de justiça do trabalho. Nós que estamos aí marchando para os 80 anos, né, de justiça do trabalho, de CLT e de tudo mais que diga respeito aos nossos primeiros passos no exercício dessa atividade que é social, que é importante mesmo para as nossas vidas. Obrigado pelo convite, um tema que permanece extremamente vivo, aliás, é um tema que tem um histórico realmente bem delicado e que, como eu vou mostrar aqui inicialmente, não é de hoje que a gente tem discussões e até bastante controvérsias nesses litígios relacionados ao exercício da liberdade. Eu fiz, e peço licença a todos aqui, e cumprimento muito cordialmente os meus colegas de bancada, né, o professor Fábio Gomes, que é o nosso, digamos, presidente dessa bancada digital, e também os queridos colegas aí, doutora Amanda Diniz, doutora Débora, e também o meu colega André Molina. Vamos realizar bastante discussões nesse campo e eu queria utilizar uma projeção, né, através de uma sistemática nova aqui, deixa eu só colocar em que eu apareço na frente, deixe-me ver aqui, compartilho, vamos lá, acho que vai ficar bacana. Bom, vocês estão vendo aí o tema que a gente vai trabalhar, né? Vacina e justa causa, ser ou não ser? Essa é a grande indagação que a gente tem. Um pouquinho aqui sobre quem sou eu, tá? Eu sou juiz do trabalho do TRT da Quinta Região, acho que eu atrapalho até o QR Code, né? E sou juiz de trabalho desde 1995, sou professor da Universidade Federal da Bahia, doutor pela Universidade de São Paulo, pós-doutor pelo Rio Grande do Sul, tudo em Direito do Trabalho e da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, na qual tenho a companhia aí do nosso ilustre André Molina. Bom, meus amigos, minhas amigas, tentarei ser bem breve no meu tempo e vou trazer algumas colocações bem importantes para a compreensão de toda a discussão e talvez até mesmo para justificar alguns posicionamentos que a gente tem ou algumas discussões que normalmente se realizam sem grande reflexão. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tudo começou com uma troca natural, né, da liberdade natural pela liberdade civil. Eu utilizo aí um texto de Hume só para lembrar, né, que realmente é inútil a gente ficar perguntando onde é que está essa carta bem remota das nossas liberdades. Como dizia Hume, ela não foi escrita em pergaminho, nem em folha, nem em casca de árvores,
precedeu o uso da escrita e de todas as outras formas ou todas as outras artes civilizadas, mas nós descobrimos ela claramente na natureza do homem, na igualdade ou algo semelhante à igualdade. Então, isso nos faz efetivamente pensar que se hoje existem discussões sobre a extensão da liberdade, isso se dá dentro de um campo de liberdade civil, né, regrada pela norma, regrada pelo Estado, que é o árbitro supremo de nossas liberdades. É o Estado que vai nos disciplinar, e se existe algum espaço para discussão no particular, é porque regras absolutamente claras não foram definidas, ao menos sobre essa questão da justa causa. Chegamos aí a outros aspectos, inclusive porque temos manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal. Mas um ponto que me parece importante nessa discussão é sempre estar lembrando aí dessa eterna lide entre a liberdade negativa e a liberdade positiva, tá? Por que isso? Porque acho que isso acontece, ora, no Brasil, em relação a alguns temas, mas especialmente quando nós estamos diante de sistemas políticos com uma disparidade muito grande de posições ideológicas, porque a liberdade chamada negativa, principalmente a individual, né? A liberdade individual negativa é uma liberdade em que nós nos entendemos autorizados a realizar tudo o que desejamos fazer quando nós não encontramos uma expressa determinação normativa de agirmos de forma diferente. Não se trata, evidentemente, de uma liberdade natural. Ninguém pode sair por aí matando, atingindo as pessoas sem nenhum tipo de responsabilidade. Não é isso. É uma situação em que se diz existente uma área desimpedida. Isso, aliás, foi pugnado muito como uma liberdade moderna, tá? Existia a liberdade dos antigos e a liberdade moderna. A liberdade negativa é a liberdade contemporânea. Só que ela tem sido muito discutida, tá? Em 1958, o professor Isaiah Berlin ele escreveu uma obra que é referencial, que é identificada com os dois conceitos de liberdade. Até hoje ela ainda é muito discutida, tá? E nela ele menciona que a liberdade negativa seria a liberdade política, que seria uma área dentro da qual um homem pode fazer o que ele quer sem ser obstruído por outras pessoas. Evidentemente, isso precisa ser lastreado pelo próprio Estado. Mas, contrapondo essa liberdade, muito se fala dela, é a liberdade positiva, né, que deriva do desejo de o sujeito ter, efetivamente, uma tutela e ele legitima as restrições que são feitas a ele, justamente pelo fato de que essas restrições, elas constroem algo comunitário. Então, não imaginem a liberdade negativa com esse sentido de que é alguma coisa ruim, tá? Não é esse sentido, é negativa da ausência de qualquer tipo de obstáculo, e a positiva é aquela em que o obstáculo é oposto ao exercício pleno da liberdade por uma consciência do grupo, né, no sentido de que isso seria útil para o desenvolvimento das atividades. É isso que acontece essencialmente no Brasil. E nós vemos esse discurso muito claramente. Algumas fotos que foram extraídas da internet permitem nos assenhorar dessa perspectiva que o Brasil tem dos conflitos entre a liberdade individual e a liberdade a individual negativa e a individual positiva. Vejam, por exemplo, esse discurso da revista Veja, limites éticos à liberdade de não se vacinar. Analisa os recentes protestos anti-vacina nos Estados Unidos e aponta dilemas éticos na vacinação, na limitação da liberdade individual. Muito se discute, é o tema da atualidade. Nós encontramos isso em direito do trabalho em outras passagens. Por exemplo, a questão sobre a aplicabilidade a nós de instrumentos coletivos negociados, quando dentro do nosso texto constitucional nós temos uma previsão expressa de liberdade de filiação. Então,
muito se questiona, se eu tenho liberdade de filiação, como é que eu me submeto aos instrumentos coletivos negociados? A Constituição vale ou não mais do que o artigo 611 e 612 da CLT? É uma discussão muito contemporânea e ela se manifestou claramente na controvérsia envolvendo a vacinação. Encontramos outras temáticas aí em outros jornais, como a liberdade usada em defesa do discurso antivacina é uma falácia, para um lado e para o outro, né? Quando os interesses individuais subjugam o sentido público, todas as discussões acabam sempre ingressando no âmbito que a gente aqui agora analisa, que é o âmbito da discussão entre a liberdade negativa e positiva. Inclusive, há alguns que colocam até a questão do voto como um obstáculo à plena realização do indivíduo em uma sociedade contemporânea em que ele possa fazer o que ele quiser. E dentro do nosso Estado, nós bem sabemos, isso até nem se controverte, porque está muito claramente anunciado no próprio texto constitucional, que o voto é obrigatório. Tá? Mas notem que tanto a vacinação quanto o voto, e a vacinação passou a ser obrigatória pelos posicionamentos do Supremo, sobre os quais eu vou fazer consideração aqui, ambos são muito questionados, porque alguns falam assim, mas como é que eu vou submeter o meu corpo, como é que eu vou inocular uma substância que pode ser prejudicial à minha vida? Eu não sei quais são as consequências futuras que essa vacina pode me produzir. Também não imagino que possa acontecer comigo o que já aconteceu com outras substâncias que foram aplicadas nas pessoas com a maior boa vontade, elas tomaram com boa fé, acreditaram e acabaram tendo problemas seríssimos, como, por exemplo, há alguns anos, mulheres grávidas que tomaram, que consumiram talidomida e tiveram seus filhos com defeitos de natureza teratológica extremamente graves. Eles até passam a ser merecedores da atenção do Estado como uma forma, digamos assim, de indenização do que lhes aconteceu. Então, muitos acabam trazendo essa controvérsia para o tema relacionado à vacinação de uma forma muito forte. Por que o Estado tem que me obrigar a eu correr o risco? É isso que a gente vai analisar aqui durante essa discussão tão importante e com nomes tão iluminados aí para trazer questões importantes. Notem que aparece aqui a discussão, né? No texto, a democracia liberal não preserva apenas um espaço de liberdade individual livre de interferências externas, nomeadamente da parte do Estado, mas essa liberdade negativa carece de ser defendida. Então, a defesa da liberdade individual, desculpem, gente, da liberdade negativa, é individual também, mas é negativa, é algo que tem sido apresentado especialmente pelos governos extrema-direita. Tá? Um esvaziamento do Estado, um afastamento do Estado, e em contrapartida a gente tem visto que o Estado teve uma interferência muito importante justamente na crise da Covid, o que demonstrou a importância do Estado intervencionista. E aí a história, evidentemente, da obrigação no direito brasileiro começa com essa lei, que está muito clara, todo mundo via. Eu me lembro que as primeiras exposições que eu fiz sobre o assunto, eu chamava atenção, gente, ainda não chegou o ponto mais importante de toda a discussão, que vai ser seguramente quando vocês tiverem vacina. Quando tivermos vacina aqui, a gente vai enfrentar essa questão relacionada à compulsoriedade. E note que ela está muito clara no texto da Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a mais importante lei do ano de 2020, sem dúvida nenhuma. E não há dúvida alguma de que existe no Brasil uma lei que determina a realização compulsória da vacinação. Não somente eu digo isso, como o faço com base na autoridade do Supremo. O Supremo dispôs nesse sentido. Ele até distingue vacinação compulsória de vacinação forçada. Assim como não tem voto forçado, ninguém pega uma pessoa no braço e leva para votar, tá? O que nós temos, em verdade, é uma vacinação compulsória sob uma série de sanções. Se não se fizer a vacinação, sanções ocorrerão. Agora,
sanções no âmbito da relação de emprego ocorrem, podem ocorrer, estão legitimadas essas sanções? É talvez a pergunta mais importante dessa nossa discussão aqui, e nessas primeiras linhas eu trago esses dados elementares para que se veja exatamente sobre o que nós estamos a discutir. Notem que em 17/12/2020 o Supremo deu essa resposta num momento em que nós tínhamos ainda e muito fortemente a crise da Covid sobre nós, tanto é que foi prorrogada, digamos assim, prorrogados os efeitos da lei anti-Covid justamente por conta daquele momento delicado. Tivemos uma segunda onda no começo do ano de 2021, não esqueçamos disso. Então, o Supremo ali se manifestou também de uma forma que talvez fosse difícil dizer de modo diferente. No mesmo dia, ele já arrematou um tema que estava lá encostado, que era sobre a vacinação dos filhos, né? A possibilidade de os pais deixarem de vacinar os filhos. E o Supremo foi muito claro ao dizer que é uma obrigação dos pais vacinarem os filhos. Está aí, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio da vacina, que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluído no Programa Nacional de Imunizações. Tem a sua aplicação obrigatória nos termos da lei, enfim, vale dizer que é uma obrigação dos pais e os pais não podem colocar nenhum tipo de crença ou de convicção filosófica como objeção para o cumprimento desta obrigação em face do seu poder familiar. A portaria do Ministério do Trabalho e Previdência Social, já em 1º de novembro de 2021, quando nós já estávamos começando a ver uns sinais de melhoria, né, da situação aqui no país, despertou toda a discussão novamente da liberdade negativa. Porque, através de uma portaria, o Ministério do Trabalho fez uma interpretação dizendo que se consideraria uma prática discriminatória a obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão dos trabalhadores, assim como o desligamento por justa causa. Ele disse, olha, quem desligar por justa causa estará discriminando alguém que exerceu a liberdade negativa. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, mas através de liminar, falou sobre isso, esse assunto ainda está em aberto, tá? E o ministro relator foi o Luiz Roberto Barroso, que mencionou que o descumprimento por parte do empregador de determinação legítima do empregador configuraria justa causa para a rescisão do contrato de trabalho. Ele entendia que seria uma medida de segurança interna. Então, a gente vai, daqui a pouco, tirar nossas próprias conclusões sobre existir ou não um lastro para se atribuir a justa causa. Tivemos, nesse ínterim, também a Lei 14.151. Ela foi de 12 de maio de 2021, mas ela teve uma atualização importante em março de 2022. Ali realmente é um texto importante. Estou um pouco na frente do que poderia estar ali visível, mas eu faço a leitura. É no parágrafo 7º do artigo 21. Ali se manifesta que o exercício da opção a que se refere o inciso 3º do parágrafo 3º deste artigo, que seria o de não se vacinar, né? Deixa eu ver se eu saio da frente. É uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual, que é nada mais, nada menos do que a famosa liberdade negativa. E não poderá ser, vamos aqui sair da frente, imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação qualquer restrição de direito em razão dela. Notem, essa norma, ela passa por uma comissão de Constituição e Justiça, ou seja, toda lei tem uma presunção de constitucionalidade. Ninguém declarou a inconstitucionalidade dessa norma, então temos uma norma que ressalva, veja só que dificuldade que a gente tem, que ressalva, que dá a liberdade negativa. A gente tem dentro do sistema, e nessa interpretação conjuntiva, precisamos considerar isso. Tá? É uma norma infraconstitucional, não passou pelo submetimento da apreciação do Supremo. Até agora ninguém, pelo que me consta, arguiu dela a inconstitucionalidade, pelo menos o Supremo não se manifestou sobre este assunto. Tá? Bom, continuamos aqui com as nossas considerações. Espera aí.
Vamos lá, já estamos quase terminando. E tivemos no plenário de 18 de março de 2022, agora, bem recentemente, o tema está longe de ser ainda um lugar comum, né? Tivemos a manifestação do Supremo reafirmando aquelas ADIs que eu mencionei, a 6586, a 6587, e também esse agravo em recurso extraordinário que foi lá sobre as crianças, né, sobre os menores, se dizendo realmente que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, repetindo tudo aquilo, e dizendo também do Disque 100, né, que era aquela denúncia acerca de pessoas que estariam submetendo outras tantas ao constrangimento da exigência de qualquer comprovante de vacinação. Esse Disque 100 também não foi legitimado, né? E aí o Supremo diz lá no item 2, das medidas com as limitações expostas podem ser implementadas tanto pela União, pelos Estados do Distrito Federal, respeitadas as respectivas esferas da competência, dando ampla publicidade à retificação ora imposta, referendada ainda, à determinação do governo federal, para que, só para tirar aqui, para que se abstenha de utilizar o canal de denúncia Disque 100. Tá. Então, assim, nós precisamos sempre lembrar, e acho que isso fecha a minha exposição daqui a alguns instantes, que não há efetivamente uma posição de governo, ou pelo menos não deve existir uma posição de governo nesse particular, mas uma posição de Estado. Tá? É isso aqui que realmente me parece fundamental ao se destacar, que a liberdade de não se vacinar é uma questão de Estado, a liberdade de não se vacinar ou de se vacinar, de optar por esse caminho, e não uma questão de governo. E no Brasil a gente confunde muito Estado e governo. E pior do que isso, nós confundimos liberdade com licenciosidade, onde tudo é possível e, enfim, as coisas acabam ingressando no plano da liberdade extrema. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Ou, como dizem aí, em homenagem ao samba carioca, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. A liberdade, efetivamente, ela deve existir, mas a depender do posicionamento que tem o Estado em relação a essa questão, fechando aqui o slide, a depender da perspectiva que o Estado tenha acerca da questão, ela pode ou não ser exigida de uma forma um pouco mais, digamos, impositiva, né? Isso em outros sistemas jurídicos é uma, digamos, uma situação ainda muito discutida. O André Molina vai falar sobre isso. Notem que bem no começo das disponibilizações das vacinas na Europa, muito se falou sobre uma liberdade de não se vacinar, e isso chegou ao Brasil, mas com resistência ao Supremo, que é o árbitro, né, que é o responsável pela dicção do texto constitucional, da interpretação da constitucionalidade das coisas, disse que era efetivamente, como diz a norma, compulsória, embora não forçada, e que os efeitos adviriam em decorrência disso. Agora, a justa causa, a pergunta que eu fecho aqui, tem dois caminhos possíveis. Se o empregador criou um sistema de normas e conseguiu engatar ali digamos, uma identificação de uma medida de segurança e medicina do trabalho, informou aos seus empregados, isso foi de uma certa forma legitimado, digamos assim, pelo agrupamento, pelo setor interno de medicina da empresa e de todo mundo, né? E se estabeleceu que isso era importante para a saúde comunitária, e o empregado é informado disso. Se ele tiver boas razões, ele não pode ser apenado, né? Eu acho que uma boa razão, aí eu tento justificar a legislação das gestantes, de fato, a gestante tem uma boa razão.
A gestante, ela tem razão de não querer se vacinar, até por conta do histórico da talidomida no Brasil e de outras tantas coisas. Inclusive, vocês vejam que o mosquito produz o efeito que produziu, né, porque não poderia produzir também a vacinação. Então, ela tem as suas razões. Eu acho que, por isso, a legislação a ressalva nesse particular, dando a ela um salvo-conduto. Mas os outros trabalhadores, de uma forma geral, acredito que se a empresa disciplinou isso e exigiu de todos, eles realmente acabam ingressando no campo da compulsoriedade. E se não encontram uma justificativa plausível, realmente muito palatável para os seus colegas, isso pode proporcionar, sim, o despedimento sem justa causa, embora preferível seja o despedimento até sem essas medidas tão doloridas, né? Com isso, eu termino a minha exposição, agradecendo aí a atenção de todo mundo. Iniciei, digamos assim, os debates relacionados a isso, levantei a bola aí para os meus companheiros, para Amanda, para Débora e para André, jogarem a bola ou no meu peito, ou, enfim, talvez no peito da torcida aí que está doidinha para poder fazer qualquer tipo de manifestação, tá? Então, professor Fábio Gomes, tenha de novo a palavra como presidente dessa sessão. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Luciano. Muito obrigado pela sua exposição, brilhante como sempre, né? Fez um passeio por filosofia, decisões do Supremo. De fato, esse tema ele nos deixa muitas dúvidas, né? Porque liberdade nunca é absoluta, né? Liberdade sempre vem acompanhada de um binômio da responsabilidade, né? As consequências daquilo que nós fazemos, livremente ou supostamente livre, né, sempre gera alguma repercussão social ou jurídica, né? Bom, agora eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Débora Félix, Procuradora Regional do Trabalho. Débora, é um prazer tê-la conosco na Escola Judicial aqui do Rio. O MPT tem sido um parceiro frequente aqui dos nossos seminários, cursos, debates. Então, eu passo a palavra a você. Boa tarde ainda, né, a todos. Eu quero agradecer também o convite, é uma honra para mim estar aqui com vocês pela primeira vez, e agradeço ao Fábio por lembrar. Quero cumprimentar todos os colegas, os juízes que estão aqui integrando essa banca. Eu fiquei assim, ouvindo atentamente a exposição do Dr. Luciano, e fiquei refletindo aqui sobre esse universo novo que nós estamos nos deparando, nós, operadores do direito, com essas situações tão inusitadas, né? Para nós, na minha atuação no Ministério Público, tenho sido muito impactada com os efeitos da Covid, da pandemia, no ambiente de trabalho, nas relações de trabalho. E o Ministério Público ele tem sido instado a intervir em várias situações ao longo da pandemia, desde 2020. Eu me deparei com algumas situações de outras que não necessariamente é essa da exigência da vacina, mas que muito tem me feito pensar e repensar sobre os comandos que nós temos hoje. A legislação 6259, é uma legislação antiga que fala sobre o Plano Nacional de Imunização, ela estabelece regras para a vacinação em âmbito nacional. E, como assinalado pelo doutor Luciano, o Supremo se debruçou sobre a constitucionalidade da Lei 13.979, de 2020, e concluiu pela compulsoriedade da vacinação, mas não a vacinação forçada. E aí eu queria destacar três pontos sobre essa possibilidade. Para mim, como procuradora, como pessoa que tem intervido em vários processos, e como isso está repercutindo dentro do Ministério Público. Primeiro, a partir dessa decisão do Supremo, o Ministério Público editou um guia técnico, eu acho que alguns devem ter ouvido falar, que criou algumas diretrizes, um norte para orientar mesmo a nossa atuação com as notícias de fato que chegam, nas investigações e também nas intervenções custos leves em algumas demandas, em alguns processos. Que processos seriam esses? O Ministério tem atuado em ações coletivas
e também ações individuais quando há alegação de discriminação por exigência e algum tipo de retaliação no ambiente de trabalho pelo empregador em razão da não apresentação do atestado vacinal. Também mandados de segurança relacionados a esse tema e em algumas mediações que o Ministério Público tem sido instado a atuar para tentar construir um caminho para evitar a rescisão de contratos, para evitar algum tipo de dano a esses trabalhadores por exigência dessa nova sistemática. Então, assim, uma é a questão da recusa ser injustificada. Segundo o entendimento do Supremo, não pode ser uma recusa política, ideológica ou de outra natureza, mas ele abre a possibilidade dessas exceções, como a gestante, como foi colocado aqui pelo Dr. Luciano, e também eu tenho me deparado com algumas outras situações de trabalhadores que têm problemas de saúde atestados, analisados clinicamente, que passam por um exame clínico e que não podem ter algum tipo de contraindicação aos componentes da vacina, algum tipo de patologia que contraindique essa vacina. Então, esses trabalhadores, no meu modo de ver, também poderiam ser alcançados por essa excepcionalidade para não se exigir deles a vacinação. Também o empregador, ele, é óbvio, tem o dever de zelar pelo meio ambiente de trabalho. Isso aí está legislado, está normatizado, tem NR regulamentando isso, tem a própria CLT que trata do assunto. E, diante de algumas situações que nos chegam ao Ministério Público, nós estabelecemos essa orientação que tem servido para pautar a nossa atuação institucional. Primeiro, o Ministério Público, ao editar esse guia, ele recomendou aos empregadores que inserissem nos seus PCMSO a vacinação da Covid, como uma meta, como algo que deva ser observado para aquela empresa, que possa ser observado e exigido por ela, né? Uma outra orientação sobre essa atuação nossa é que essa vacina adotada no PCMSO pelo empregador, eventualmente, que possa ser exigido por ele, para esse trabalhador, precisa ter sido aprovada pela Anvisa. Não pode ter nenhuma dúvida, não pode ser qualquer vacina. E deve também ser aplicado sem ônus para o trabalhador, sem ônus financeiro. E aí esse trabalhador, ao se recusar a tomar essa vacina, ele precisa justificar. Se a justificativa dele for clínica, o empregador deve passar encaminhar esse empregado por uma avaliação médica para testar a situação desse trabalhador, se seria justificado ou não a sua recusa. Se após passar por essa avaliação clínica, se mesmo assim for atestado que ele não tem condições de tomar a vacina, que a recusa dele seria justificada, esse empregador precisa adotar outros mecanismos dentro do seu ambiente de trabalho para zelar pelo coletivo, pelo ambiente coletivo, pela saúde coletiva do ambiente, e também proteger esse trabalhador, não penalizá-lo imediatamente, ou utilizar um mecanismo de trabalho híbrido ou teletrabalho, um trabalho em rodízio, fornecendo equipamentos de proteção para esse trabalhador, se ele tiver que comparecer presencialmente ao local de trabalho, sem ter tomado a vacina, enfim. Ele vai ter que ser mais criativo e adotar outros mecanismos para exigir desse trabalhador ou aplicar a penalidade que ele entende devida se ele incluiu no seu PCMSO a adoção da vacina. O segundo caminho que o Ministério Público tem observado e tem sugerido é que, sendo injustificada a recusa, se após passar por essa avaliação médica, se for atestado que ele está apto a tomar a vacina, como uma medida profilática que vai manter o ambiente de trabalho saudável e protegido, mesmo assim ele se recusa, o empregador deve elucidar esse trabalhador, esclarecer esse trabalhador sobre as consequências e todas as possibilidades, efeitos da vacina e também as consequências jurídicas da sua recusa persistente
em adotar a vacina prevista no seu PCMSO. Se mesmo assim esse trabalhador insistir em recusar, nós temos entendido que é preciso dosar a aplicação da punição antes de aplicar a falta grave, que é uma medida mais extrema, que traz a ruptura do contrato de trabalho com consequências financeiras maiores para esse trabalhador, né? Então, assim, nós temos tido essa cautela para que não se aplique instintamente a justa causa pelo simples fato de ele se recusar a tomar a vacina. Então, há um íter a ser percorrido, deve ser observado esse íter com cautela antes de se aplicar direto essa justa causa a esse trabalhador. No meu modo de ver, eu, pessoalmente, sempre tive muita resistência a aplicar justa causa a um trabalhador que se recusa a tomar uma vacina que ele não conhece todos os efeitos que ela pode trazer para a sua saúde. Acho que nem a ciência hoje conhece exatamente tudo que pode acontecer, todos os desdobramentos. Mas, pensando no ambiente coletivo, pensando que há que se prevalecer o coletivo sobre o individual, em se tratando de meio ambiente de trabalho, em que ele entra em contato com outros trabalhadores, com outros empregados, pode trazer um risco àquele segmento, àquele setor, eu comecei a adotar essa orientação e seguir esse passo a passo nas minhas manifestações, até para ver se esse trabalhador ele simplesmente está se recusando sem nenhuma justificativa, sem intenção de colaborar com a preservação da saúde do seu ambiente de trabalho, ou se ele realmente está sendo retaliado, se ele realmente está sendo perseguido, se esse item foi observado pelo empregador. Então, assim, nós temos nos posicionado dessa forma, seguindo essa orientação, passo a passo. Pode aplicar a justa causa? Em último caso, sim. Se ele não tem nenhuma impossibilidade em receber aquela vacina, se ele foi elucidado, esclarecido, se ele foi avaliado clinicamente, e se essa vacina consta do PCMSO daquela empresa, eu particularmente hoje venho entendendo que no último caso, em última análise, como uma última medida de proteção àquele ambiente de trabalho para manter-o seguro, pode ser aplicada a penalidade máxima a esse trabalhador, depois de seguir esse passo a passo. Alguns processos, eu tenho examinado algumas decisões a partir de intervenções nossas, e eu tenho visto que a jurisprudência tem se inclinado nessa direção, de seguir um íter antes, analisar caso a caso, concretamente, antes de se aplicar indistintamente essa punição mais grave, sobretudo nas ações coletivas, né? E, recentemente, eu participei de uma mediação em que os trabalhadores, duas mediações, em que os trabalhadores eram segmentos diferentes. Um era da saúde, trabalhadores profissionais de saúde em um hospital, e que estavam desejando não só a vacina, mas também equipamentos de proteção. E, nesse caso desses profissionais de saúde, que estão ali naquele meio ambiente infectado naturalmente, é muito difícil ele justificar a recusa a uma vacina. Ele precisa realmente ter assim, um laudo, algo que garanta a ele, olha, realmente se eu tomar eu vou morrer amanhã. Então, assim, eu vou ter um efeito colateral absurdo que vai me colocar numa situação muito grave. Então, assim, esses profissionais essenciais, é muito difícil ele justificar essa recusa, essa liberdade dele em não tomar a vacina. E em relação a outros profissionais, portuários, profissionais que trabalham em plataformas também, petroleiros, que tem ali aquele confinamento obrigatório, é muito difícil também justificar, no meu modo de ver, a não vacinação. Então, assim, nesses casos, como a quarentena para eles pode ser mais sacrificial, prolongada, mais ainda o afastamento, são para esses trabalhadores. Já sabem que a situação deles é muito específica, muito peculiar. Então, são situações em que a recusa fica muito, muito difícil de ser amparada, de ser afastada. Eu não vou voltar a tecer comentários sobre a decisão do Supremo, até porque eu
eu entendo que o Supremo decidiu isso num momento de extrema gravidade da saúde pública. Talvez, se fosse um outro momento, a decisão não tenha vindo, não viesse daquela forma, como uma vacinação compulsória, não sei se seria assim, mas eu tenho tomado esse cuidado com essa aplicação irrestrita, ampla e sem nenhum cuidado dessa penalidade máxima a esse trabalhador. Assim, o Ministério Público tem caminhado e eu, particularmente, também tenho caminhado nessa direção nas demandas em que tenho oficiado. Eu queria agradecer. Eu tentei falar só de temas mais práticos e do entendimento nosso, do Ministério Público, para contribuir aqui com o debate em relação a esse tema tão tormentoso para nós. Muito obrigada. Obrigado, Débora. Eu que agradeço, né? Você sempre muito ponderada e, de fato, assim, o Supremo Tribunal ele tem decidido dentro de um fogo cruzado complicadíssimo, né? Porque esse assunto, como o Luciano tinha colocado, como você mencionou, ele, num primeiro momento, é eminentemente técnico, só que acabou resvalando para uma discussão política e ideológica que contaminou diversos ambientes que, a princípio, deveriam ficar neutros, né? Então, esse ITER que você mencionou, sugerido pelo Ministério Público do Trabalho, eu achei bastante interessante, né? E aqui, agora, eu passo a palavra para minha colega, juíza aqui do Rio de Janeiro, Amanda Diniz, também professora, conhecida de todos, para ela poder dar a opinião dela em torno desse tema altamente polêmico. Amanda, mais uma vez, obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la conosco. Entrego a palavra a você. Olá, Fábio, muito obrigada. Agradeço à Escola Judicial pelo convite. É uma honra participar desse debate de um tema tão relevante e tão atual e de tamanho interesse para todos. Eu gostaria de pedir licença, um minutinho, para a Escola Judicial para prestar uma homenagem para um grande colega que infelizmente faleceu ontem, que é o nosso colega desembargador, juiz Nicanor Fávero, que foi presidente do TRT 23, e em nome do Molina, que está aqui presente, eu deixo as minhas homenagens. O Nicanor, ele foi presidente da banca de sentença do concurso, ao qual eu fui aprovado no TRT 23, na época que eu fui juíza lá. Ele era juiz titular da 7ª Vara de Cuiabá. Eu passei alguns anos como juíza substituta na 7ª Vara de Cuiabá, aprendi muito com o Nicanor e sei que é uma perda para a magistratura e para o TRT 23, então deixo os meus sentimentos para a família e peço licença à Escola Judicial para essa homenagem. Então, retomando ao nosso tema e a questão da justa causa e da vacina, a exposição do Luciano realmente foi muito relevante. Essa introdução filosófica, ela é muito importante justamente para embasar qualquer que seja a posição que a gente venha a adotar em algum caso concreto. A posição da Débora também é extremamente relevante, porque é muito importante a gente saber como o MPT vem tratando essas situações, essas questões no caso concreto, porque, afinal de contas, né, o MPT, como fiscal da lei, tem um papel importante na sociedade. É muito importante que a gente atente para a opinião do MPT. Em relação à minha fala, o que eu vou procurar trazer, contribuir para vocês? Em relação à posição de poder ou não poder ser aplicada a justa causa, caso o empregador opte por aplicar a justa causa, afinal de contas, quais serão os fundamentos que ele deverá utilizar? Porque muito se fala, né? Pode aplicar justa causa, não pode aplicar justa causa. Tá, ok, mas se nós formos aplicar justa causa, qual será o enquadramento adequado? Qual será a linha da CLT que a gente vai enquadrar? Deve haver, como a Débora muito bem introduziu, deve haver
uma gradação, não deve haver gradação? Quais serão as medidas que o empregador deve adotar previamente, caso ele queira exigir essa vacinação para incluir e praticar essa justa causa? Bom, então, é importante primeiro a gente traçar um histórico, né, desse programa de vacinação no Brasil e de como isso vem sendo desenvolvido, né? A vacinação, o programa de vacinação, ele foi iniciado em 18 de janeiro de 2021 e um pouquinho antes, um mês antes, um mês e um dia antes, em 17 de dezembro de 2020, como o Luciano muito bem pontuou, o STF, ao julgar algumas ADINs, ele decidiu pela obrigatoriedade da vacinação. O STF definiu algumas teses vinculantes, que não vem ao caso a gente ficar relendo a transcrição dessas teses, mas nessas teses o STF deixou claro que a vacinação ela é obrigatória, mas não forçada. O que isso significa? Ninguém pode pegar o trabalhador, nem, né, o ser humano, o cidadão, a gente fala trabalhador aqui porque é o nosso foco, mas ninguém pode pegar o cidadão, levar a força para vacinar. Mas, caso esse cidadão, caso esse trabalhador não se vacine, é possível impor algumas restrições ao exercício de algumas atividades e também restrições de frequência em determinados locais. Inclusive, uma notícia muito interessante foi divulgada hoje em sites jurídicos, desculpem, no sentido de que não é cerceamento de defesa, por exemplo, a perda da prova pela negativa de oitiva de uma testemunha que não foi ouvida porque não pôde entrar num prédio da Justiça do Trabalho porque não tinha o comprovante de vacinação. Então, essa, por exemplo, restrição de ingresso, né, ou frequência em determinados locais, como o STF decidiu e já está sendo validada pela Justiça do Trabalho, é uma restrição possível. Então, o STF disse que a vacinação não é obrigatória, aliás, ela é obrigatória, mas não é forçada, e para estimular, né, essa vacinação, é possível essas restrições a atividades e a frequência em determinados locais, desde que, ou seja, essas restrições serão possíveis desde que haja previsão em lei e decorra de tipificação legal. Trazendo para o nosso caso concreto, para a justa causa, fato é que não existe nenhuma previsão legal específica sobre a possibilidade de aplicação de justa causa em razão de ausência de vacinação contra a Covid-19. Nós não temos nenhuma lei expressa e a não vacinar contra a Covid ou não vacinar contra alguma doença gera justa causa. Porém, é evidente que todos os tipos legais do artigo 482 da CLT são tipos legais amplos, plásticos, justamente desde aquela época, lá de 43, adotando uma técnica legislativa mais adequada e mais coerente para possibilitar o enquadramento de diversas possibilidades fáticas, situações concretas, naquelas hipóteses, inclusive porque o legislador não tem como prever todas as situações concretas e todas as evoluções sociais. Então, considerando aquele rol das possibilidades do 482 da CLT, em qual a linha, em quais situações ou em qual situação nós poderíamos, por exemplo, encaixar a recusa à vacinação no 482 da CLT? Me parece que o enquadramento adequado seria a falta grave ou por indisciplina ou por insubordinação. Então, o trabalhador que não se vacina contra a Covid-19 poderia, caso, né, a gente valide a possibilidade de justa causa, o enquadramento adequado seria indisciplina ou insubordinação. Me explico. Por que estaríamos enquadrando nessa hipótese legal? Bom, é sabido que o empregador ele tem a obrigação legal de manter
um meio ambiente de trabalho sadio, adequado, seguro. O próprio artigo 157 da CLT determina que o empregador é obrigado a cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e segurança do trabalho. Dentro dessa obrigatoriedade, como a doutora Débora muito bem pontuou, que o próprio MPT vem orientando que as empresas, os empregadores, incluam no seu PCMSO as orientações de vacinação da Covid, né? O atual PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que substituiu o PPRA e cuja, se não me falha a memória, é NR1, que foi atualizada recentemente. Nesse programa de gerenciamento de riscos, também o empregador é possível que, atualizando esse programa de gerenciamento de riscos, faça essa avaliação e esse controle de riscos, considerando os riscos biológicos na elaboração desse programa e considerando esse risco de contaminação na elaboração desse inventário de riscos. E aí, nesse sentido, o empregador ele tem obrigação legal de estabelecer planos de ação para evitar esse contágio, fornecer máscaras, né? E não só fornecer máscaras que são consideradas EPIs propriamente, né, em diversas atividades, mas também estimular e viabilizar a vacinação dos funcionários, né? Então, me parece que é possível o empregador exigir essa vacinação, desde que essa vacinação esteja devidamente incluída no calendário do SUS, o que isso já vem acontecendo, né? A vacinação já vem sendo amplamente realizada no Brasil, nos principais estados brasileiros, já vem sendo amplamente possibilitada. Então, desde que devidamente incluído no calendário do SUS, disponibilizada gratuitamente à população pelo poder público ou fornecida pelo próprio empregador aos seus empregados, seja por meio de convênio ou aquisição do empregador, sem custo algum para o empregado. Tá? E aí, nesse caso, naturalmente, a vacina seria um próprio EPI, né? A gente aplicaria analogicamente o artigo 166 da CLT. Então, me parece que o empregador poderia, sim, exigir a vacinação do empregado, desde que essa vacinação fosse amplamente fornecida pelo SUS ou gratuitamente oferecida pelo empregador, incluída no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, que o empregador oferecesse e oportunizasse uma ampla divulgação na empresa em relação a essa vacinação, né, para que os empregados tivessem ciência da oportunidade da vacinação, da importância da vacinação, e, principalmente, que essa vacinação ela fosse incluída ou num regulamento de empresa, ou numa negociação coletiva, ou numa cláusula, num aditivo contratual. E aí, justamente nessas situações, dependendo de como o empregador regulamentaria, que estaria um enquadramento adequado da indisciplina ou da insubordinação. Então, caso essa vacinação, né, o empregador exigisse a obrigatoriedade dessa vacinação num regulamento empresarial ou numa negociação coletiva, e o empregador não obedecesse, aí sim poderia haver um enquadramento de uma justa causa por indisciplina. Já se houvesse, por exemplo, uma inclusão de uma obrigatoriedade da vacinação numa cláusula de um aditivo contratual, seria possível enquadrar uma justa causa por insubordinação. Então, nós teríamos, sim, uma violação concreta e objetiva a uma determinação, a um comando expresso do empregador, comando esse previamente antecedido por ampla divulgação, ampla oportunidade de acesso, ampla informação em relação aos empregados e com regras bem claras, bem objetivas e bem informativas. Então, me parece que, além da gente debater, né, se seria possível ou não seria possível a justa causa,
como, na prática, isso poderia ser operacionalizado para que, futuramente, num processo judicial, isso pudesse ser validado, isso pudesse ser feito de maneira técnica, de maneira adequada, né, para que não gerasse uma nulidade, para que não fosse feito de maneira abusiva, de maneira inadequada, né? Então, tem que ser feito de maneira informativa, de maneira tecnicamente adequada. E essa informação e esse cuidado que o empregador tem que ter é muito importante, porque, como o Luciano bem pontuou, é uma questão de liberdades. Nós temos, no caso concreto, né, conflito de princípios entre liberdades individuais e interesse coletivo em jogo, né? Nós temos uma questão de saúde pública, proteção do meio ambiente laboral. Peço desculpas pela tosse, né? Então, no caso concreto, a gente vai prevalecer nessa balança, nessa ponderação, a liberdade individual, que no caso concreto, humildemente, na minha opinião, não vai prevalecer em detrimento da prevalência da proteção da saúde de todos e do meio ambiente laboral e da saúde pública e do bem-estar da sociedade, em detrimento dessa liberdade individual, né? Seriam dois direitos fundamentais que, no caso concreto, nessa ponderação, haveria prevalência do direito da coletividade em detrimento dessa liberdade individual. Inclusive, foi nesse sentido, né, o decidido pelo STF e o fixado na tese vinculante. Ressalto também a importância da vacinação para resguardar não só o direito dos empregados, mas também para resguardar o direito dos empregadores, porque a vacinação é importante para o empregador resguardar o seu eventual ônus probatório que, numa futura ação trabalhista, algum juiz pode atribuir a ele, empregador, por exemplo, um ônus de comprovar, por exemplo, um nexo causal em algum caso de estabilidade acidentária por contaminação, né? Isso é uma situação que, dependendo da atividade que o trabalhador exerça, acaba virando uma prova diabólica, né? Porque como que o empregador e como que o empregado vai comprovar nexo causal em determinadas atividades? Seja de quem for o ônus da prova, é um ônus da prova dificílimo. O nexo causal, ele acaba ficando mais fácil de ser atribuído a uma das partes em determinadas atividades, como, por exemplo, trabalho embarcado, é mais tranquilo de se atribuir a um empregador, mas em outras atividades é complicado, porque trabalhadores que se valem de transporte público e atividades em que há muito fluxo de pessoas, é bem dramático essa distribuição do ônus da prova. Já em outras atividades, como, por exemplo, atividades de saúde pública, hospitais, é bem mais tranquilo se atribuir o ônus da prova ao empregador. Mas, enfim, seja qual for o caso concreto em que o juiz ou queira distribuir normalmente o ônus da prova, ou queira fazer uma distribuição diferenciada do ônus da prova, invertendo o ônus da prova, informando a parte durante a instrução, essa inversão do ônus da prova, evitando a decisão surpresa, essa informação da inversão do ônus da prova, para o empregador, por exemplo, caso o empregador exija a vacinação dos seus empregados, isso facilita certamente também, nos casos concretos, nessa situação de comprovação de nexo causal, porque se ele exige dos trabalhadores a vacinação e todos estão vacinados, se bem que a vacina, né, ela não impede o contágio, mas impediria a letalidade, enfim, mas
pelo menos comprova que o empregador está preocupado em manter um meio ambiente de trabalho adequado, sadio e seguro. Uma outra questão que me veio à reflexão não foi não necessariamente a questão da justa causa do empregado, mas a questão da justa causa do empregador. Imagine, por exemplo, se o empregador não exige a vacinação do empregado, permite que empregados trabalhem no local de trabalho sem a vacinação, né? E determinado trabalhador se sente prejudicado porque está sendo submetido a um ambiente de trabalho não protegido porque está trabalhando ao lado de um colega não vacinado. Então, ele ingressa, por exemplo, com uma rescisão indireta, dá uma justa causa no seu empregador, porque o seu empregador não está fornecendo a ele um meio ambiente de trabalho sadio e seguro porque ele se vacinou, outros colegas se vacinaram, mas o empregador permite que determinado trabalhador ou determinado colega trabalhe sem se vacinar, e isso coloca em risco todo um setor ou todos outros trabalhadores que ali trabalham. Então, vocês observem que essa questão da vacinação, ela acaba gerando desdobramentos maiores do que necessariamente a justa causa de um empregado. A situação pode se inverter, pode gerar a justa causa do empregador, né, a rescisão indireta de um empregado em relação a um empregador por permitir que um trabalhador trabalhe sem ser vacinado, expondo outros trabalhadores a risco. Então, são situações que podem ocorrer também, mas, de qualquer maneira, essa exigência de vacinação me parece que, caso feita, né, e aí até entrando no argumento da Débora, que muito bem pontuou em relação à gradação da penalidade, né? Ela falou, não me parece que talvez fosse adequado adotar uma medida tão drástica de cara, adotar a justa causa, não sei se seria o adequado, a gente tenta ao máximo evitar medidas severas. E aí, até entrando nessa ponderação, Débora, da gradação da penalidade, eu não sei se o mais adequado seria a gradação necessariamente, tipo, se vacine, uma advertência porque não se vacinou, ou uma suspensão porque não se vacinou. Mas, de repente, justamente essa campanha de conscientização prévia à exigência da vacinação, né? Palestras, cartilhas, informativos, e-mails, conversas sobre a importância dessa vacinação, esclarecimentos e atribuição de uma data, né? Ou campanhas de vacinação, pessoas dando a vacinação na empresa, ou o empregador liberando o trabalhador dentro do horário de trabalho para ir até um posto de saúde efetuar a vacinação, porque às vezes também o trabalhador não tem um horário disponível, né, para se vacinar, ou mora num local muito longe, ou perto da casa dele não está tendo uma vacinação no final de semana. Então o empregador disponibiliza um horário de trabalho, um turno de trabalho, né, e indica para o trabalhador, olha, aqui perto da empresa, em tal horário, tem um posto de vacinação que está oferecendo a vacinação. Estou te liberando nesse horário para você ir lá se vacinar. Então, o empregador justamente oferecendo todas as possibilidades para o trabalhador se proteger e proteger o meio ambiente de trabalho. E aí, lógico, também me passa pela cabeça a fala da Débora de como que o trabalhador vai inocular uma vacina que não foi amplamente testada, né? A gente não sabe, a vacina, lógico, foi aprovada por grandes laboratórios, isso é relevante, a gente não pode ignorar, mas é uma vacina que ainda não foi amplamente testada, como por exemplo, uma vacina de febre amarela ou vacinas já consagradas. Mas seria esse
um motivo justificável e ponderoso para a recusa? Então, me parece que um motivo justificável e ponderoso seria, por exemplo, e aí acredito que em relação a isso há uma unanimidade, casos de gestante ou casos de saúde comprovadamente com restrições em relação a substâncias da vacina, mas não receios abstratos, né, como teoria da conspiração ou teses negacionistas. Eu, Amanda, particularmente, até acho que a vacina, pelo que divulgam, eu até acho que essa vacina não está adiantando de nada, porque está todo mundo vacinando desde 2021 e o povo só fala que está aumentando morte, e está aumentando contágio, e está aumentando não sei o que lá. Então, em tese, a vacina não está adiantando de nada. Mas, gente, vamos embora vacinar, tem que vacinar, vamos vacinar. Também, se bem não fizer, mal não está fazendo. Então, não podemos entrar também na teoria da conspiração e achar que a vacina vai alterar o DNA de todo mundo e tal. Então, a não ser situações devidamente comprovadas, cientificamente, né, de que não são adequadas para inocular a vacina, aí sim a recusa seria justificada. E, fora isso, não me parece que seria crível uma gradação da penalidade, mas sim uma campanha prévia com amplitude de informação e colocação de um prazo para essa vacinação. Uma outra hipótese que me parece não ser exigível a vacina é, naturalmente, se for um caso de teletrabalho. Né? Se for um trabalho exclusivamente à distância, né? Um trabalhador trabalha unicamente em casa, essa exigência de vacinação sob pena de justa causa, óbvio que se torna desproporcional para a manutenção no emprego, enquanto perdurar essa situação de teletrabalho. Tá? Da mesma maneira, essa exigência de vacinação sob pena de justa causa, ela só é possível enquanto houver disponibilidade de vacina pelo sistema público ou pelo sistema particular, em relação ao empregador fornecendo, ou ao empregador possibilitando que o trabalhador se desloque ao posto de trabalho num prazo adequado, ou num horário viável, ainda que num horário de trabalho, né, que ele libere em algum turno, ou possibilite a vacinação dentro da empresa. Tá? E, naturalmente, que caso o empregador opte por não dispensar o empregado por justa causa, a dispensa sem justa causa, com fundamento na ausência de vacinação, jamais, na minha opinião, respeitado naturalmente as opiniões em contrário, jamais poderá ser interpretado como uma dispensa discriminatória com base na Lei 9.029 de 95, justamente porque o objetivo é a proteção do meio ambiente de trabalho como um todo, né? E o empregador ele assume os riscos do empreendimento e não pode expor os demais trabalhadores a um meio ambiente de trabalho inseguro, até porque ele deve se resguardar de rescisões indiretas que ele possa sofrer em relação aos demais empregados e em relação a atribuições de ônus da prova em relação ao nexo causal, em relação ao meio ambiente de trabalho. Então, com essas observações, eu encerro a minha fala. Espero ter conseguido trazer esse elemento de concretude, né, que eu pretendia, e de elucidação em casos concretos. Espero ter contribuído, e mais uma vez agradeço imensamente à escola, e é uma honra dividir esse espaço com o André Molina, que eu admiro extremamente. Aprendi muito nas aulas lá de formação na Escola Judicial do TRT 23, ainda aprendo muito com os cursos que ele ainda ministra. Dividi esse espaço com a Débora, também, que muito admiro, e com o Luciano Martins, colega do TRT 5, e com o Fábio, que sempre admirei e que ainda admiro, e
muita honra, hoje posso chamar de meu amigo. Prazer foi todo nosso, Amanda, foi excelente, trouxe muitas questões difíceis, né, que realmente dão uma discussão e tanto, né? Mas para eu não perder o tempo precioso aqui do André, eu já passo a palavra para o nosso colega André Molina. André, é um prazer tê-lo aqui no TRT da Primeira Região, na Escola Judicial, no nosso debate. Nós estamos aguardando ansiosamente as suas colocações e eu entrego a palavra a você. Ok. Muito boa noite, espero que todos estejam me vendo e ouvindo bem. Eu gostaria primeiro de dizer que é uma satisfação muito grande, pela primeira vez, ainda que telepresencialmente, estar na Escola Judicial da Primeira Região, uma das poucas escolas judiciais que eu ainda não tinha estado. Eu estou realizando aí mais esta meta hoje, isso pelo gentil convite, por intermédio do professor Fábio Gomes, em nome de quem eu agradeço toda a direção da Escola Judicial do Estado do Rio de Janeiro, do nosso TRT da Primeira Região. E eu gostaria, professor Fábio, para não sobrepor as exposições dos colegas anteriores, de fazer uma abordagem um tanto quanto diferente por uma outra perspectiva epistemológica. Eu vou tentar trazer à apreciação de todos um pouco de diálogo e da experiência do direito comparado. Na medida em que a pandemia do coronavírus é um problema de emergência mundial, evidentemente que esses mesmos problemas que nós temos enfrentado no Brasil, também outros países democráticos têm passado por esta mesma situação. E talvez a experiência desses outros países possam nos servir para algo, para uma reflexão, não necessariamente para adotarmos a mesma solução desses outros países, mas para que, a partir deste diálogo proveitoso, possamos também melhorar as nossas próprias conclusões. E também, evidentemente, na segunda parte da minha exposição, eu darei a minha opinião pessoal a respeito do tema. Eu divirjo, em alguma medida, das falas anteriores, e eu acredito que justamente o motivo do debate é este, né? Para que possamos colocar as nossas posições em diálogo e disso aprendermos todos. E é isso que eu estou fazendo até este momento, aprendendo bastante. Os países europeus que nós temos mais proximidade jurídica, eu escolhi que a experiência de 5 países que nós nos inspiramos bastante. E nós observamos que, em relação a esta questão da vacinação dos trabalhadores, esses países adotam 2 linhas absolutamente diferentes. Há países como Itália e França, por exemplo, em que foram aprovadas medidas legislativas de vacinação obrigatória para o coronavírus e com regulamentação legislativa das consequências da não vacinação nos contratos de trabalho. Então, percebam, colegas, que na experiência italiana e francesa, o legislador ordinário tomou uma posição de proeminência já para regular como é que essa questão seria resolvida. E, de forma muito singela, como é que esses países compreenderam? A Itália, por exemplo, exigiu que todos os trabalhadores maiores de 50 anos, a vacina para eles era obrigatória. Em França, assim como na Itália também, houve a exigência de vacinação obrigatória para trabalhadores da área da saúde, trabalhadores da área do ensino, forças de segurança, normalmente essas atividades que têm contato mais próximo com a população. Então, tanto em França quanto em Itália, há leis exigindo a vacinação em relação a essas categorias especiais de trabalhadores. E essas mesmas legislações dessas 2 experiências, elas são uniformes ao trazer quais seriam as consequências do descumprimento. Primeiro, tanto num quanto no outro país, há possibilidade de aplicação de sanção pecuniária administrativa, ou seja, uma multa administrativa aos trabalhadores que se encontram dentro dessas categorias e que optaram por não se vacinar. Aquela ideia que nós temos brasileira de divisar vacinação obrigatória de vacinação compulsória também é a mesma naqueles países. Eles também reconhecem, como democracias constitucionais que são, que ninguém pode ser levado à força à vacinação. Mas quem não for se vacinar espontaneamente e estiver dentro das categorias que a lei preveu, eles são passíveis de 2 medidas. Sanção administrativa, multa, que o Estado é quem vai aplicar e quem vai cobrar,
E em relação especificamente ao contrato, a legislação italiana e a francesa prevê a suspensão dos respectivos contratos de trabalho. A mesma moda da nossa CLT, ou seja, não há prestação de serviço e não há pagamento de salários. Então, enquanto o estado de saúde, enquanto a pandemia vigorar nesses países, os trabalhadores que deveriam se vacinar e não se vacinaram permanecem com os contratos suspensos, ou seja, sem recebimento de salário. Mas, entretanto, as duas leis desses países também deixam claro que a opção por não se vacinar não é hipótese de rescisão justificada dos contratos. Nós sabemos que nesses países não há, como regra, dispensa sem justa causa. Os contratos de trabalho na experiência europeia precisam normalmente serem justificados para haver rescisão. E a falta de vacina não é considerado motivo legalmente exigível para aplicação, guardadas as devidas proporções de justas causas. Então, tanto em Itália quanto em França, os contratos permanecem suspensos, sem recebimento de salário, até que os trabalhadores possam ou optar por se vacinar depois, para voltar a receber salário, ou se continuarem optando por não se vacinar, eles aguardam sem salário, até que a pandemia seja formalmente encerrada nesses países e eles possam voltar a seus ambientes de trabalho. De outro lado, em outros países, não há legislação ordinária nesse sentido. Tanto Alemanha, Espanha e Portugal, que nós temos também experiências próprias, não há atividade legislativa expressa sobre vacinação Covid e contratos de trabalho. Ou seja, os congressos nacionais dessas democracias resolveram não regular esta situação diante agora da pandemia. Então, nesses três países, quais as conclusões o judiciário e os autores têm tomado? Primeiro, a vacinação nesses países é tida como meramente facultativa. Facultativa. Em Portugal, em Espanha, na Alemanha, a vacinação é facultativa. No entanto, o índice de adesão, em razão de conscientização e o próprio espírito público de seu povo, é muito alto. Então, embora facultativa a vacina nesses países, ela atingiu um patamar bem acima de 80%. Não havendo legislação que trata da obrigatoriedade de vacina nesses países, os autores tomaram algumas conclusões. E aqui eu cito muito especificamente, porque é a posição com a qual eu compartilho, a doutrina do professor João Leal Amado, professor catedrático da Universidade de Coimbra. Qual é a conclusão sintética do professor João Leal Amado? Primeiro, ele diz que a decisão de não se vacinar é uma decisão estúpida, é uma decisão irracional. Diz o professor João Leal Amado que ele se vacinou, e eu deixo claro aqui também que eu, André Molina, me vacinei, tomei as 3 doses, então, para que não confunda um pouco mais à frente a questão pessoal com a questão jurídica, eu me vacinei, o professor João Leal Amado se vacinou, só que o professor João Leal Amado reconhece que esta decisão estúpida de não se vacinar encontra-se dentro da esfera de exercício de liberdade dos cidadãos em democracias constitucionais. O direito de não se vacinar, por um motivo que for religioso, ético, moral, em alguma medida político, isto se insere dentro da esfera do direito de livre desenvolvimento da personalidade, que encontra residência e garantia constitucional. No entanto, essas pessoas que estupidamente, em palavras do professor de Coimbra, essas pessoas que estupidamente optaram por não se vacinar, elas devem sofrer com as sanções / restrições proporcionais eleitas pelo legislador. O professor João Leal Amado, então, não admite a criação de regulamentos internos de empresa, ele não admite que normas coletivas possam criar sanções àqueles que optaram por não se vacinar. Esta é uma tarefa precípua do legislador ordinário, que deve bem ponderar a proteção da saúde pública e do meio ambiente de trabalho
de um lado, e de outro lado, com este direito de liberdade, liberdades negativas que o professor Luciano Martinez referiu, e também o direito de livre exercício de sua personalidade. Então, enquanto não houver lei, esta é a posição dos tribunais portugueses, os empregadores não podem criar penalidades não previstas no ordenamento. É vedado, então, aos empregadores, na ausência desta lei regulamentar que ainda não há naquele sistema, e também não há no nosso, já fazendo aqui uma transposição, é vedado, então, aos empregadores portugueses, espanhóis, alemães, isso é tranquilo nesses 3 países, exigir vacina como critério de admissão ou também utilizar a vacinação como justo motivo para a rescisão dos contratos. Até na Itália, na França, em que a vacina é obrigatória por lei, a lei não chegou ao ponto de imputar à recusa um justo motivo para rescisão contratual. Diz também o professor de Coimbra que a exigência ou não de vacina não pode ser critério para acesso ao local de trabalho. De outro lado, é evidente, dentro do local de trabalho, o empregador pode exigir que o trabalhador utilize os equipamentos de proteção individual previstos no ordenamento jurídico. Então, nas palavras deles, eu não posso cobrar passaporte de vacina para chegar ao trabalho, mas vacinados ou não, todos devem se submeter às normas de proteção coletiva e individuais que a legislação exige. Então, eles também proscrevem a negociação coletiva neste caso, chegam à conclusão de que negociação coletiva não pode deliberar sobre direito individual, fundamental, inegociável do ser humano, num caso desse, não só do trabalhador. E na Alemanha, por exemplo, muito interessante, colegas, há uma lei de 2020, logo no início da pandemia, mais uma lei que já vinha tramitando do ano anterior, em que exige a vacinação para o sarampo como obrigatória para profissionais de saúde. Esta lei alemã, ela foi sindicada pela Corte Constitucional Alemã, e a Corte Constitucional Alemã validou a lei que exige vacinação para sarampo, ela foi validada pela Corte Constitucional. E esta lei alemã do sarampo também não impõe justa causa ou motivo rescisório para aqueles que não se vacinaram. Impõe medidas de restrição, sancionamentos administrativos, suspensão do contrato sem salário, mas não a rescisão do contrato. E mais, esta lei alemã do sarampo, ela traz o que se chama de sanções premiais, ou seja, a possibilidade de um empregador instituir estímulos à vacinação do sarampo. Por exemplo, folgas. A moda brasileira, como nós temos folgas compensatórias para quem é doador de sangue, na Alemanha eles fazem também folgas compensatórias para quem vai vacinar do sarampo, que é uma exigência legislativa. Muito embora, repito, não há na Alemanha, não há em Portugal, não há na Espanha legislação ordinária alguma tratando sobre Covid, justa causa e contratos de trabalho. Daí porque a posição nesses 3 países majoritárias em doutrina e nas primeiras decisões dos tribunais é pela impossibilidade de se impor justas causas aos contratos na ausência de previsão legislativa expressa. Perfeito? Então, neste panorama europeu, colegas, percebam que tanto nos países que regulam quanto aqueles que não regulam, em nenhum desses países se chega ao ponto de imputar justas causas àqueles que optam estupidamente por não se vacinar, para usar o termo do professor João Léo Amado. Então, não se encontra na experiência europeia democrática, pelo menos naqueles países que nós temos mais proximidade jurídica, não se encontra lastro para a aplicação de justa causa àqueles que optaram por não se vacinar. O que se admite é a imposição de medidas restritivas previstas no ordenamento, na legislação, como a suspensão do contrato sem salário na França e na Itália, porque a lei específica assim preveu. Então, dialogando com essas experiências internacionais, o que é que nós poderíamos responder em relação aqui à experiência brasileira? Também se põe aqui entre nós, me parece, uma discussão em que mobiliza
alguns direitos fundamentais de várias categorias. De um lado, se põe a liberdade da pessoa, né, antes de ser trabalhador, a liberdade da pessoa em decidir ou não se vacinar, e a decisão de não se vacinar, pode até concordarmos que é uma decisão estúpida, mas a pessoa se encontra protegida desta não obrigatoriedade forçada de ter que se vacinar, e, de outro lado, se coloca a saúde individual, a saúde coletiva, a saúde pública, a preservação do meio ambiente de trabalho. Então, aqui também no Brasil, nós temos esta tensão entre essas garantias constitucionais. Me parece também, como na experiência europeia, que deveria ser uma tarefa principalmente legislativa. O legislador ordinário brasileiro deveria ter assumido esta tarefa, esta função, e regrado quais são as consequências da não vacinação nos contratos de trabalho. Houve este regulamento expresso? Todos nós sabemos que não há uma regulamentação expressa e conclusiva em relação a este tema. O que há são algumas regulamentações laterais. Quais são elas? A lei referida já pela colega Débora, a Lei 6.259, de 75, ainda na época, né, do regime militar, ainda a época em que não vivíamos em um regime democrático, a lei específica de 75 criou o Programa Nacional de Imunizações e deixou lá duas diretrizes que são válidas e vigentes até hoje. Primeiro, que incumbe ao Poder Executivo, ao Ministério da Saúde, decidir quais vacinas podem ser obrigatórias e quais são meramente facultativas ou recomendadas. Então, é um papel do Poder Executivo tomar esta decisão. E para aquelas que são obrigatórias, pode-se exigir, também com previsão legislativa, o atestado de vacinação. Por exemplo, o próprio decreto que regulamenta esta lei diz, e todos nós sabemos disso, que para receber o salário família, a legislação exige a apresentação da caderneta de vacinação. Então, se a vacina Covid é uma vacina considerada obrigatória pelo Ministério da Saúde, e eu não apresento o comprovante vacinal, eu não recebo o salário família, porque há uma sanção imposta pelo próprio ordenamento jurídico, pelo próprio sistema. E também é de 1975 a escusa a não se vacinar, amparado em atestado médico que contraindica a vacinação. Então, parece-me que essa diretriz continua vigente até hoje, é de 1976, é o decreto que regulamenta, né, a lei do Programa Nacional de Imunizações, que diz que aqueles que, mesmo em vacinas obrigatórias, apresentam atestado médico justificando contraindicação, eles estão liberados de se vacinar e não podem sofrer nenhuma sanção prevista na legislação, como, por exemplo, perder o salário família. Nós tivemos mais recentemente, em relação à pandemia propriamente dito do coronavírus, duas leis que também são mobilizadas nessa nossa discussão, nesse nosso diálogo atual. A primeira delas é a Lei Geral, né, de Enfrentamento à Pandemia, a 13.979, de 2020. O senhor Luciano Martinez já leu esta legislação que exige, ou que prevê expressamente, a vacinação compulsória como uma medida possível. E também nós tivemos recentemente a Lei 14.151, que tratou do caso específico das gestantes, reconhecendo expressamente às gestantes o direito de autodeterminação, de livremente optar ou não pela vacinação. E também nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal fez a distinção, né, entre vacinação obrigatória e vacinação compulsória forçada, deu interpretação conforme a Lei Geral da Pandemia, dizendo que a vacinação compulsória não era possível, mas a vacinação obrigatória, sim. Em que medida? Autorizando que o legislador, repito, autorizando que o legislador imponha restrições de direitos àqueles que optam por não se vacinar. Inclusive, o Supremo deu um segundo passo dizendo que é competência concorrente de todos os entes federativos tomarem essas medidas restritivas. Todos nós sabemos decretos municipais que exigem passaporte vacinal para acesso a shows, eventos
shoppings, estádios de futebol, em outras latitudes, exigência de máscara em restaurantes, em ambientes fechados. Então, são todas medidas do Poder Executivo, mas que encontram suporte legislativo na Lei Geral da Pandemia. Então, quando o Supremo fala que lei tem que impor a restrição, é lei em sentido formal ou também é lei em sentido complementar, ou seja, em outras palavras, ato administrativo do Poder Executivo com delegação legislativa. E nós temos, hoje, aqui no Brasil, lei específica sobre isso, ou atos do Executivo por delegação? Alguns. Primeiro, reafirmo, não há no Brasil, à moda da Alemanha, de Portugal e da Espanha, uma lei geral que trate sobre vacinação e contratos de trabalho. Não há. Nós não seguimos o modelo italiano e não seguimos o modelo francês. Nós seguimos o modelo português. Optamos, digo, Poder Legislativo, em não regular esta questão. Então, eu responderia, primeiro, que não há uma solução geral e específica para isso, na medida em que não há uma legislação brasileira tratando disso. Gestantes, lei específica, a recusa é absolutamente fundamentada, justificada e amparada legalmente, e cuja lei específica, aqui eu vou a nota de rodapé de teoria geral do direito, não se admite a aplicação de lei específica por analogia para todas as outras situações. Então, está fora de cogitação na minha leitura os outros trabalhadores invocarem a lei das gestantes para se ampararem por analogia em uma lei especial específica para recusar-se a vacinar. Não é a solução. O Poder Executivo, colegas, aprovou, como todos sabem, aquela portaria conjunta por delegação legislativa, naquela portaria conjunta ainda da antiga Secretaria de Previdência e Trabalho e Ministério da Saúde, aquela portaria 20 de 2020, que impôs aos empregadores várias obrigações em relação ao meio ambiente do trabalho num contexto de pandemia. Por exemplo, higiene pessoal, higiene do meio ambiente de trabalho, o fornecimento e uso de máscaras, distanciamento social. Nós temos legislações estaduais e municipais impondo redução da quantidade de pessoas, restaurantes com 50% da capacidade e tudo mais. Então, todas essas legislações, e legislação em sentido amplo também, por delegações do Poder Executivo, trouxeram uma série de restrições, mas nenhuma delas, nem lei formal, nem delegação do Executivo, em nenhuma delas se exigiu vacinação obrigatória, impondo justa causa para extinção dos contratos de trabalho no Brasil. Daí porque eu concluo, professor Fábio, em dois sentidos. A primeira conclusão é, de forma geral e abstrata, a justa causa é possível por quem se recusa a vacinar no Brasil? Na minha leitura, não é possível. Há uma, porque não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 482 da CLT, e há duas, porque o Poder Legislativo e o Executivo, por delegação, a quem tem a atribuição reconhecida pelo Supremo de regular esta questão, não regular. Então, não me parece que possa o Poder Judiciário, o juiz, por analogia, criar essa punição a posteriori, validando justas causas com argumentos a posteriori, e também compreendo que os empregadores não podem, por meio de regulamento de empresa unilateral, criar hipóteses típicas de rescisão gravosa do contrato. Esta, me parece, a resposta e a regra geral. Mas nós podemos, em algumas situações, e cito duas exceções para encerrar, compreender aqui alguma fuga desta regra geral. Qual seja, imaginemos situações em que o trabalhador ele trabalha, por exemplo, na agência do Banco do Brasil, localizada dentro do prédio da prefeitura do município. E há um decreto municipal que exige o passaporte vacinal para acesso. E o trabalhador, então, não vai conseguir acessar o seu local de trabalho. Ele pode ser dispensado por justa causa, num caso desse eu cogito no limite que sim, só que a justa causa não seria direta pela ausência de vacina, seria indireta pela impossibilidade fática de comparecimento ao trabalho. Cogitar-se-ia até de um abandono de emprego, aquele que não consegue se apresentar para o trabalho. Seria uma hipótese a se pensar. E uma segunda hipótese seria também, foi referida pela professora Débora, a possibilidade de, com base na NR 32,
para os profissionais da saúde admitir a inclusão da vacinação no PCMSO, dessa atividade, por específica previsão da NR32, aplicável aos profissionais de saúde. Da mesma forma que eu não posso invocar a lei da gestante para não me vacinar, por analogia, eu também, data vênia, penso que não podemos aplicar NR32, por analogia, para todas as espécies de empregadores, para incluir vacinação e exigência para todos os ramos que não os estabelecimentos de saúde. Então, a princípio, a minha resposta seria essa. Em regra, não é possível a aplicação de justa causa nessas situações por falta de vacinação, no Brasil, ausência de legislação específica a respeito, à moda dos alemães, dos portugueses e dos espanhóis. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu tentei correr aqui para não tomar o tempo de todos. Devolvo a palavra ao dileto professor Fábio Gomes e sigo à disposição para debater com os colegas e, eventualmente, ouvir a nossa dileta plateia. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Excelente exposição e, para variar, jogou uma polêmica aqui que vamos começar o debate de trás para frente. Eu vou perguntar, começando pelo professor Luciano, eu vou fazer a mesma pergunta, fazendo uma rodada de respostas para a gente terminar com o André fazendo um contraditório, digamos assim, né? Então, Luciano, começando de trás para frente, o André ele foi muito enfático, né, em colocar a posição dele de ser necessária uma lei formal, né, que trate especificamente da justa causa de um empregado que se recuse a receber vacina. Diferentemente do que intuiu ou do que sugeriu a Amanda, né, poderíamos enquadrar no 482 a partir de regulamentos de empresa, de normas coletivas ou de um aditivo contratual. Na opinião dele, há necessidade dessa lei específica, desenhada especificamente para essa situação, como aconteceu em outros países nos quais não foi prevista a justa causa, mas a suspensão do contrato ou a multa administrativa. Então, seria uma medida muito draconiana, mesmo para quem legislou sobre o assunto, né? Qual é a sua opinião, Luciano? Você concorda sobre essa necessidade institucional ou você acredita que seria possível uma construção com base em outros argumentos jurídicos? Maiara, só tem que liberar o som do Luciano. Temos um probleminha aqui no Zoom, mas rapidamente a gente já vai solucionar. Pronto, agora sim. Bom, eu começo a minha colocação apresentando aí os meus cumprimentos ao André Molina pela sua exposição tão segura e tão bem fundamentada. Eu, particularmente, eu digo assim, eu não tenho posicionamento pessoal em relação à vacinação, no sentido de achar que deve ser exercida a liberdade negativa nesse ponto, porque existem muitos aspectos sobre os quais a liberdade do indivíduo é limitada pela ação do Estado, o uso de cinto de segurança, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir, são algumas restrições que são impostas e que foram validadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa mesmo foi também validada, né? O Supremo disse, aí pode-se dizer, mas não em relação aos contratos de emprego. A nossa velha, vetusta CLT, ela sempre... Você sabe, eu costumo dizer por aí que fazem da CLT um leito de Procusto. Eu não sei se vocês conhecem na mitologia o Procusto, mas o Procusto é da mitologia grega. Ele, segundo a mitologia, morava na floresta e dava abrigo às pessoas que por ali passavam, acolhendo-os numa cabana em que havia um leito. Só que essa cama de Procusto, ela era de um tamanho determinado, e se o indivíduo era muito grande, assim como o professor André Molina, Procusto lhe cortava as pernas, né? E se ele era um pouquinho menor, eu não sei, todo mundo aqui é grande, né? Ele esticava para que coubesse na cama. Ou seja, o Procusto ele tinha por base a ideia de que o leito era de um determinado tamanho, que tudo tinha que caber ali, assim a CLT, né? Às vezes a gente corta as pernas do Instituto, às vezes a gente dá uma esticada nele, mas ele tem que caber na nossa velha CLT. Mas não é que essa velha CLT
traz resposta até para isso. Caramba, é verdade. Se você lê, por exemplo, os artigos de número 157 e 158 da CLT, você vê resposta sobre isso. Afinal de contas, o 157 diz assim, ó, cabe às empresas, no item 2, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Digamos, contração ou contraimento, não sei exatamente, pegar Covid, ter Covid ou adquirir a Covid no ambiente de trabalho acaba por ser uma doença que, se envolvida ali num ambiente onde isso tenha uma grande possibilidade de ocorrer, pense em hospitais nos quais se cuidava justamente das pessoas que têm Covid, né? Então, o empregador pode, e não somente ali, né, os serviços que circundam, né, transporte, segurança, outras tantas situações que estejam correlatos ao serviço nos hospitais, pessoas que trabalham bem próximos aos hospitais, né, uma lanchonete que esteja ali bem junto, onde as pessoas possam ir ali, os médicos e enfermeiros ir ali, as farmácias bem próximas desses hospitais, enfim, tantas são as possibilidades. Por que não os empregadores instruam os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar esse adoecimento ocupacional? Então, olha, a ordem de serviço é tomar a vacina. Aí a velha CLT, essa justamente que é o leito de Procusto, né, diz lá no artigo 158, cabe aos empregados, está lá claramente, né, observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções que tratam o item 2 anterior. Não vem um parágrafo único que diz assim, constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. Esse ato faltoso do empregado, ele tem sido utilizado para despedir com justa causa aqueles que não colocam capacete na cabeça, por exemplo, com base no inciso B, né? Uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa. E tem o A, né? A observância, aquele que recusa injustificadamente a observância das instruções expedidas pelo empregador na forma do item 2 do artigo anterior. Então, acho que, de uma certa forma, há legitimação para despedir com justa causa. Não acho que deva despedir com justa causa. Acho, assim como a doutora Débora fez menção, deve ser última forma. Né? Deve ser última forma. Agora, o cara tem uma justificativa, ainda que seja uma justificativa minimamente palatável para não... No nosso sistema tem, portanto, né? Mas que seja minimamente palatável. Aí, minha gente, eu acho que o despedimento ele deve acontecer se não se apresenta justificativas minimamente palatáveis. E minimamente palatável é ter alguma doença, ou ser extremamente velho, ou estar gestante, ou ter alguma comorbidade, ou ter uma experiência anterior, o médico diz que não pode, ou, sei lá, tantas coisas que ressalvam. Então, eu acho que a liberdade individual negativa fica... Desculpe ter me estendido, mas eu acho que isso era importante dizer, que não foi dito por ninguém. Tá bom, muito obrigado, Luciano. Valeu, obrigado. Débora, pode dar sua opinião, por favor? Então, eu fiquei ouvindo a preleção do André, muito seduzida por tudo que ele falou, e ele quase me convenceu, porque eu também pensava assim antes. Eu tinha essa postura mais legalista, mais assim, formal, mais conservadora. E hoje, depois de algumas situações vividas no dia a dia, eu relativizei um pouco isso, até por duas coisas. Primeiro, porque o nosso ordenamento jurídico, laboral, sobretudo, ele é farto. Você pode fazer uma interpretação sistemática, não só desses dispositivos, mas do artigo 8º, a própria Lei 8.080, de 90, que fala também das obrigações correlatas do patrão e do empregado sobre a saúde no ambiente de trabalho. Tem também o artigo 8º, que trata de não prevalecer o interesse individual sobre o coletivo, enfim. E eu me convenci hoje, seguindo esses critérios mais cuidadosos, de que a vacinação ela é uma política pública de saúde coletiva e que transcende mesmo os limites individuais. E o nosso sistema legislativo ele é muito lento. Isso não ia acontecer no Brasil durante esse período da pandemia, de ter uma legislação específica exigindo a vacinação e autorizando a aplicação da justa causa sem observar.
Eu acho muito pouco provável que isso acontecesse na vida real no Brasil. Até gostaria que fosse assim, mas acho difícil, nesse período, 2 anos, Congresso, legislar, resolver assim. Então, mesmo no meu íntimo, tendo essas cautelas todas para chegar na justa causa, tenho muita dificuldade mesmo, eu seguiria essas cautelas, eu aplicaria em último caso, num caso extremo, de recusa justificada, remitente, mesmo depois de ter sido esclarecido, depois de ter sido oportunizado a ele outros esclarecimentos sobre as consequências da vacina, mesmo depois de ter sido avaliado clinicamente, sem nenhuma contraindicação, mesmo assim esse trabalhador ele não tem nenhuma justificativa plausível e coloca em risco os seus colegas ou o seu meio ambiente de trabalho. Se ele for afastado, ele pode se dizer que está sendo discriminado. Então, eu seguiria mais ou menos essa linha que tenho feito hoje. É mais ou menos isso. Com cuidado. Todos os cuidados. Com certeza. Obrigado, Débora. Amanda, por favor. Bom, eu gosto muito do André Molina e eu tendo a considerar muito tudo que ele fala. E eu, assim como a Débora, eu fiquei bem seduzida com a fala dele. Eu achei muito interessante a solução dos outros países da Europa da suspensão do contrato de trabalho. Mas me parece que essa solução também é bem peculiar pela realidade normativa desses países de não possibilitar a dispensa imotivada, né? De proteger a garantia de emprego e de só possibilitar a despedida por justa causa. Então, me parece também bem interessante a fala do André. O André é brilhante, traz sempre argumentos muito relevantes, mas eu concordo com a Débora e concordo com a fala do Luciano. Me parece que a gente deve fazer uma leitura, pelo menos nesse primeiro momento, né? Ainda estou um pouco confusa assim, com os argumentos do André e tal, mas eu ainda acho, nesse primeiro momento, que a gente deve fazer essa leitura sistemática do ordenamento. Concordo com a Débora de que o nosso legislador ele ainda é lento, né? A gente precisa de tanta regulamentação, há tanta coisa, há tanto tempo, de tanta coisa que ainda não veio. Se a gente ficar esperando, não necessariamente as coisas acontecem. E o nosso ordenamento, a nossa CLT, ela tem tanta abertura para possibilitar a interpretação não viajante, mas a interpretação plausível, né? Não é aquela interpretação do oba-oba, de aplicando princípios aleatórios, encaixando coisas vagas de acordo com o que a gente quer julgar para encaixar na nossa fundamentação. Não é, mas para fazer uma interpretação realmente adequada, coerente e ponderada. E foi isso que eu procurei fazer. Não simplesmente argumentar cabe ou não cabe, tipo, se for caber a justa causa, tecnicamente, onde a gente encaixa? Por que seria? Onde estaria? Então, me parece que seria plausível, caso a gente fosse defender a justa causa, seria plausível argumentar pela indisciplina ou insubordinação naqueles casos que eu argumentei. Mas, realmente, a fala do André, da hipótese de suspensão do contrato, me parece uma alternativa assim, extremamente sedutora aos casos concretos, né? Mas aí sim seria o judiciário legislando, né? Porque aí teria que, para a suspensão do contrato de trabalho, aí não tem jeito. Aí, de fato, a gente teria que esperar o legislador trazer essa opção. A gente não teria como mexer. André, você que gerou... Senão a gente ia bagunçar o coreto demais, aí não dá. É verdade. Mas hoje isso está sendo tão comum, né, que, na verdade, como o judiciário tem estado muito ativista, num primeiro momento até se pensa que a justa causa
nesse segmento da justiça do trabalho tem sido por conta de um excessivo ativismo. Eu não diria que é tanto por conta disso, em virtude da abertura semântica que o 482 proporciona e da ensejo, como a Débora falou, a interpretação sistemática, o que a Luciana mencionou, e por conta disso é que você fica nessa zona de penumbra. É um ativismo? Não é um ativismo? Né? E o André ele se posicionou muito francamente no sentido de que seria um ativismo porque ele entende que é necessária uma lei específica sobre o assunto. Então, André, eu devolvo a palavra para você fechar o seu raciocínio depois das opiniões dos colegas. Claro. Agradeço o diálogo dos colegas, sempre muito proveitoso. O tema é muito, muito difícil, o nosso tempo é curto, a pesquisa que eu fiz é estreita em relação a isso, essas são minhas conclusões absolutamente provisórias. Pode ser que, como disse a doutora Débora, que eu evolua em relação a isso e pense melhor a respeito do assunto. E eu estou de acordo com o que a doutora Débora, a Amanda também referiu, de que o nosso legislador, ele é lento, ele tem preocupações eleitorais que a tomada de posição pode comprometê-los em relação a isso. De tudo isso eu tenho absoluta consciência, de tudo isso eu tenho absoluta concordância. A minha questão está justamente nisso. Este passo que precisa ser dado é um passo que já foi dado pelo ordenamento jurídico, como defendeu o professor Luciano, ou haveríamos de criar, por interpretação ampliativa, né, uma modalidade de justa causa nesse caso. Então, eu não estou absolutamente convencido de que o judiciário esteja legitimado a dar este passo. A minha leitura atual é no sentido de que as alíneas e as disposições atuais do 482 não dariam ensejo, como regra geral, a justa causa nesses casos. Eu fiz a ressalva das hipóteses de estabelecimento de saúde, NR 32, em que há esta possibilidade de exigência de vacina. Então, eu cogito que a violação à NR 32 pode se amoldar, sim, em uma hipótese do 482. Agora, para as outras modalidades de trabalho, me parece que o passo que o legislador deu, que o executivo deu, foi menor do que a gente precisa. Mas foi a escolha política do momento, gostemos ou não, foi a escolha que foi dada. A portaria 20 de 2020 que eu referi. Exigiu uma série de medidas de saúde individuais e coletivas, mas não exigiu a vacinação. Então, não precisaria sequer de um processo legislativo formal para dar este passo. A própria portaria 20 ser emendada amanhã e incluir a vacina dentro da portaria 20, de modo que estaria validada pela lei da pandemia, que abriu esta possibilidade de regulamentação, e estaria convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, porque esta exigência seria decorrente da exigência legislativa. Então, não me parece que é uma questão de tempo e de trâmite legislativo dificultoso. Um ato do Poder Executivo amanhã, falo especificamente o Ministério do Trabalho, o Ministério da Saúde, altera esta portaria e inclui a vacinação. O problema jurídico, para mim, estaria resolvido. Enquanto não alterado, tenho sérias dúvidas nesta aplicação, mas aprendi muito com os colegas e de fato, continuarei refletindo a respeito disso. Eu não sei se é possível, professor Fábio, depois ouvir a sua opinião ao final. Geralmente, me preservo para não ficar dando opinião em todos os debates, porque senão ia parecer que é um debate em que eu estou sempre dando um pitaco em alguma coisa. Mas só para não deixar quem está assistindo curioso, né? Eu particularmente concordo com a sua opinião sobretudo em relação a essa divisão dos papéis institucionais. E a solução, como você menciona, é muito fácil, é muito simples, né? Basta o executivo, porque a lei geral já permite, diz que poderá, e ele tem esse poder já entregue a ele, e é a questão de decisão política que ele preferiu não exercê-la. Agora, o problema é que nós do judiciário nos acostumamos a tomar a liderança em assuntos que, no mais das vezes, acabam entrando na arena política, e isso gera um ônus terrível para todos nós, né, para os juízes, né? E aí a gente acaba tendo que resolver apagar esses incêndios, e essas discussões dificílimas são tão difíceis que são discussões que beiram, né, como o Luciano mencionou, a questão moral, filosófica, política, de oportunidade política, e os juízes estão aqui para resolver problemas com critérios que já deveriam estar prontos, né? E o legislador já percebeu de longe que esse é um problema muito presente na sociedade nas relações de trabalho. Então, o judiciário acaba pagando a conta. Mas eu só queria agradecer mais uma vez.
né? Foi um debate excelente, todos com as suas visões riquíssimas, com muitos detalhes, com muitas respostas, muitas dúvidas, e todos nós certamente saímos melhores do que começamos aqui no dia de hoje. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do juiz e professor Luciano Martinez, da minha colega procuradora regional do trabalho, Débora Félix, é um prazer revê-la presencialmente, da minha querida amiga juíza Amanda Diniz e do professor juiz André Molina, é um prazer tê-lo conosco aqui na escola. Eu espero contar novamente com a presença de todos em futuros debates, em futuros eventos que a Escola aqui do Rio vem promovendo ao longo do tempo. Então, foi um prazer. Você que nos assistiu até agora também, muito obrigado pela presença e até o nosso próximo Justa Questão. Um grande abraço.